Convido a igreja a fazer essa leitura comigo do Salmo 30. Vamos juntos. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Pai bendito, nesta manhã, com nosso coração agradecido, porque se temos recebido alguma coisa, de fato temos recebido das tuas mãos. Nada vem de nós, nada vem da nossa capacidade ou de qualquer virtude que possamos manifestar, mas tão somente por favor, tão somente por graça. Por isso, a nossa alegria, porque o Senhor nos tem alegrado, mas devolvemos a Ti em reconhecimento de que só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E agora, que este ensino fique no nosso coração, do Salmo 30, eu te peço essa ajuda, esse favor e essa graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o choro da noite, porque eu acho que é a parte principal deste Salmo 30, tão conhecido por todos nós, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas é importante nós entendermos como e quando é que este choro muitas vezes se manifesta em nossas vidas. Eu quero destacar algumas experiências de Davi, colhidas desse Salmo 30. Em primeiro lugar, a presunção de Davi. Quando ele se sente seguro e diz, jamais serei abalado. Acho que o início da nossa queda está justamente nessa presunção, às vezes silenciosa, às vezes não discernida, às vezes não percebida, mas que ela é real em nossas vidas. No meio desse salmo, Davi, num determinado momento, dizia eu, jamais serei abalado. Por que ele diz assim? Porque, na verdade, toda a sua constituição de vida, suas finanças, seu palácio, seu governo, seus ministros, sua saúde, sua poupança, seus acordos comerciais, suas alianças, todos estes elementos faziam com que, de alguma forma, ele se sentisse tão seguro a ponto de dizer, jamais serei abalado. Eu tenho recursos, eu tenho fundos, eu tenho amigos, eu tenho saúde, eu tenho um monte de coisa. E é nessa hora, queridos, que a gente começa a declinar na nossa vida. Porque nós somos tentados a achar que essa segurança tem alguma coisa a ver com a gente. Nossa sabedoria, nosso planejamento, nossa capacidade de organização, nossos relacionamentos. Um dos momentos mais perigosos na nossa vida é quando a gente está no topo. Se você analisar a vida de Davi, os momentos cruciais, os momentos que foram divisores de água, e no sentido de uma queda e de um declínio, foi justamente quando ele estava se sentindo munido de tudo.
Houve um período em que, no período em que os reis saem à guerra, Davi estava tranquilo, eu tenho meus generais, eu tenho meus soldados, eu tenho tudo, eles vão dar conta da guerra. Mas ele não sabia que a guerra mais importante não era aquela que estava sendo travada no vale, no meio dos guerreiros, na luta contra as outras nações. A maior batalha era na sua mente. A maior batalha que poderia colocar em jogo toda uma nação era aquilo que se processava dentro dele. E na sua soberba, no seu orgulho e na sua autossuficiência, ele vai ali para a sua sacada e contempla uma mulher tomando banho e se delicia. Toma cuidado, querido, porque quando você está no topo, você se permite a coisas que você não se permite na hora da crise. Mas na hora que você tem dinheiro, amigos, você tem tudo, tem saúde, você dá aquela relaxada e diz, não, eu posso olhar para uma outra mulher, eu posso me deleitar nessa visão, afinal de contas, nada me abalará. Em nada serei abalado. Ledo engano. A queda de Davi começa nessa presunção. No outro período, a nação bombando, tudo dando certo, e aí de repente ele sobe ao coração dele, eu vou contar quanta gente nós temos. E ele mandou fazer um censo que Deus não requereu, que Deus não pediu, mas por que ele queria contar? Porque contar alimentaria o seu ego, sua soberba. Vamos contar quantos nós temos, vamos contar o nosso poder. Quanta gente, quantos jovens, quantas pessoas. E é nessa hora que a queda começa a se manifestar. Ele manda contar o povo e Deus se desagrada com aquilo. E há muita coisa que acontece como desdobramento, não do vale, mas dos topos da nossa vida. Então, meu querido, nessa manhã eu quero lhe convidar a perceber, através dos exemplos destes homens, que a queda se manifestou não porque eles estavam no vale, mas porque eles estavam na montanha. E naquela montanha se descuidaram, acharam que tinham muito, e então começaram a declinar. A presunção de Davi. E então ele começa a declinar. A Bíblia diz que por conta de alguma coisa que a gente não sabe, citei algumas questões aqui, mas bastou Deus virar o rosto, pouquinha coisa, e ele já ficou conturbado, porque ele precisava aprender que essa montanha na qual ele se firmava, não era fruto da sua sabedoria, do seu braço, do seu dinheiro, da sua profissão, de suas amizades, de suas alianças, nada, tudo era Deus. Por isso, depois de uma grande vitória, vai para o lugar de oração. Seu melhor lugar, depois que alguma coisa boa acontece, é ir para o lugar de oração. Porque depois de uma grande vitória, a gente é tentado a achar que foi por nossa causa. E eu tenho muito temor a Deus por conta disso. Acontece coisas gostosas que a gente, ai que gostoso, que bênção foi ontem, que eventos têm acontecido, quantos batismos. Aí meu coração volta sóbrio para casa e me coloco diante de Deus e levanto minhas mãos e digo, Senhor, é por Tua graça. Se não fosse o Teu sopro de vida, nada aconteceria. A Ti o louvor, a glória, a adoração. E que não suba ao nosso coração a presunção de acharmos que alguma coisa veio por nossa sabedoria ou por nossa capacidade. Mas nesse descuido de Davi, ele começa a declinar. Ficou aterrorizado quando Deus levemente inclinou seu olhar, olha, isso você fez, eu não gostei. E aí tirou o rosto. Porque Deus não ama a soberba. Deus não ama a autossuficiência. Deus não ama a petulância. Deus não ama a avareza. Deus não ama o distrato para com as pessoas. Deus não ama quando eu passo por cima de alguém. Deus não ama quando eu, para subir, humilho ou piso em alguém. Deus não ama isso. Ele pode me amar, mas isso que eu faço e que o aborrece, faz com que ele incline o olhar. Olha, para isso eu não vou olhar, porque isso não foi bom. E então Davi sentiu que quando Deus levemente inclinou seu olhar numa outra direção, diferente da direção do que Davi vivia, ou do que Davi fazia, então Davi logo percebeu, gente, eu achei que nada me abalaria, mas há algo que me abala. O virar do rosto de Deus, isso me abala. E às vezes isso acontece quando a gente fica doente. Não necessariamente por um pecado que a gente tenha cometido, mas a impressão que a gente tem é que naquele momento
Deus virou o rosto. E como eu disse, não necessariamente por pecado, às vezes Deus permite um vale para tratar, para levar essa pessoa a uma dependência maior dele, fazer com que se acione o lado espiritual, talvez adormecido, não por pecado, mas talvez por se sentir tão seguro da vida, que eu não preciso de Deus. Tão seguro de tudo, que eu não preciso orar. Então ele declina, e a Bíblia diz que ele esteve prestes a descer a cova. Sabe esse declínio? São declínios na nossa vida, declínios no nosso casamento, declínios na nossa saúde, declínios na nossa finança, declínios nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, coisas que vão acontecendo e de uma maneira surpreendente em áreas que a gente menos imaginou que a gente poderia ser de alguma forma abalado ou afetado, mas a gente vai declinando, vai decaindo, parece que Deus nos lançou a nossa própria sorte e há um desconforto gigantesco no nosso coração. Mas a gente vai aprendendo com Davi. E é nesse momento, no fundo de poço, para onde Deus nos leva, às vezes, porque infelizmente alguns só entendem a linguagem do fundo do poço. Mas o que Deus queria que Davi entendesse é que você não precisa estar no fundo do poço para fazer da adoração o seu estilo de vida. Para Davi, infelizmente, ele teve que descer a este lugar baixo, de aflições, de angústia, de perdas, para que então ele pudesse ser remetido a uma postura permanente, de uma atitude constante de adoração. Mas infelizmente, quando a gente não consegue viver no topo da adoração em toda e qualquer situação, às vezes Deus precisa nos levar a um abatimento de alguma forma, ou permitir alguma coisa que nos leve para este vale, e é nesse vale que a gente vai orar a Deus. E olha, na oração, ele clamou por socorro, ele pediu misericórdia, ele pediu para ser ouvido, novamente clamou por misericórdia, e ele clamou para que Deus fosse o seu auxílio. Repita após mim, a oração de Davi foi: clamou por socorro, pediu misericórdia, pediu para ser ouvido, pediu por misericórdia e pediu para que Deus fosse seu auxílio. Nessa hora, querido, lembra do Davi do monte? Tenho amigos, tenho dinheiro, tenho relacionamentos, tenho isso, tenho aquilo. E sabe o que Deus faz? Ele dá uma mexida na nossa vida. Ele descobre que nossos amigos podem não estar presentes na hora, mas Deus está. Ele quer revelar que o dinheiro no qual você confiou pode faltar. Então ele se apresenta: eu sou o teu recurso, eu sou a tua vida, eu sou a tua saúde. Essas coisas nas quais a gente faz repousar a nossa vida e a nossa confiança, quando Deus nos abala, ou Ele nos leva a esse chacoalhão, Ele vai mostrar para a gente o seguinte: na hora H, não é o dinheiro, não são os hospitais, não é a assistência médica top que você tem, não são os amigos, não são as oportunidades, porque tudo isso é falível, tudo isso é humano, tudo isso é terreno, tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Então ele nos leva a uma condição onde entendemos que só precisamos de Deus. Guarda isso, querido. Se você tiver que guardar isso da pregação dessa manhã, ou da forma como nós temos procurado viver diante de Deus, quero lhes garantir que tão certo como vive o Senhor, é só isso que basta. Você precisa de Deus, porque o resto vem a reboque, o resto vem como bojo desta posição espiritual que você passa a ter em Deus, porque quando você então tem o Senhor como seu Deus, sua vida, seu Pai, seu alimento, então todas as coisas vão acontecendo, todas as coisas vão sendo restauradas, todas as coisas vêm, mas não haverá mais na sua vida nenhuma tentação de soberba, porque você já sabe que veio dEle, e é para Ele, e é para a glória dEle. Mas para isso você precisa chegar a esse patamar de clamor: Senhor, socorro,
Misericórdia, Senhor, misericórdia. Pede ao Senhor para ser ouvido. Ouve, Senhor, a oração nesse meu quarto fechado. Ouve teu servo. Em meio aos turbilhões de pensamentos e de tribulação, ouve teu filho, ouve a tua filha. Tem misericórdia, Senhor, e sê tu o meu auxílio, porque reconheço que fiz do dinheiro o meu auxílio, fiz das amizades o meu auxílio, fiz dos meus sonhos o meu auxílio, mas vem, Senhor, sê tu mesmo o meu auxílio. E essa oração é tão poderosa. Que oração poderosa, que oração quebrantada. Deus não rejeita seus filhos quando estão nessa condição de quebrantamento. Olha o que Deus faz a favor de Davi. Ele o reergueu, ele não permitiu que os inimigos se divertissem à custa dele, Deus o curou, ele o tirou da sepultura, ele lhe devolveu a vida, ele mudou o seu pranto em dança, e ele mudou a sua veste de lamento em veste de alegria. Dê glória a Deus por isso. Aleluia, é isso que Deus faz por você, é isso que Deus faz por mim. Se é para o Senhor, pode aplaudir, porque Ele é digno. Ele faz isso em nossas vidas. Que coisa tremenda, queridos, que palavra linda. Tudo isso está extraído do Salmo 30. Tudo que Deus fez por Davi está aqui. Ele o reergueu. Quantos aqui precisam ser reerguidos profissionalmente, financeiramente, reerguidos na saúde, reerguidos nos relacionamentos, nas posições? Ele o reergueu. Deus não permitiu que os inimigos tripudiassem em cima dele, ou se divertissem à custa dele. Quantas e quantas vezes nós nos vemos em situações assim? Ele o curou, talvez Davi estivesse doente. E eu quero liberar uma palavra de cura para o seu físico, para o seu corpo, nessa manhã, em nome de Jesus. Talvez Davi estivesse doente, não necessariamente do corpo, mas da alma, a alma adoecida, a alma em frangalhos, chicoteada pelas situações da vida, pelas situações que vêm e nos adoecem, mas Deus o curou, e Deus o tirou da sepultura, Deus lhe devolveu a vida, e Ele mudou o pranto em dança, e Ele mudou as vestes de lamento em vestes de alegria. Que bênção! Meu amado, isso é para alimentar a sua oração. Às vezes você pode estar ali naquele momento, Deus, como é que essa situação poderá ser restaurada na minha vida? Talvez aos seus olhos seja impossível. Mergulhe um pouquinho na experiência de Davi e você vai perceber que ele teve feridas na família, ele teve feridas nos relacionamentos, nas finanças, na nação. Ele, em alguns momentos, se viu totalmente desprovido de qualquer conforto, de qualquer esperança. É esse Davi que está orando. Talvez você veio participar deste culto nesta manhã, precisando ouvir essa palavra. Você tem vivido na caverna, na tristeza e na dimensão das impossibilidades, por não conseguir ver saídas para determinadas coisas que têm feito parte da sua vida. Mas veja que Deus respondeu a oração de Davi. Ele me tirou da sepultura, Ele me devolveu a vida, e Ele mudou o meu pranto em dança, e Ele mudou a minha veste de lamento em veste de alegria. Glória a Deus. Diga para o seu vizinho, este é o teu Deus. Diga isso para ele. Este é o teu Deus. Aleluia. Sabe uma coisa que Deus revelou a Davi em meio a esse vale? E é por isso que às vezes a gente precisa de alguns chacoalhões, porque a gente não consegue ver isso quando a gente está no topo da montanha. Mas às vezes quando a gente está no vale, no limiar da vida e da morte, entre a vida e a morte, a gente passa a encontrar significado para a nossa vida. Repita após mim, Deus quer que eu encontre significado para a minha vida. Quando alguém está à beira da morte, ele pensa assim, puxa, mas se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Se eu morrer,
quem vai dar continuidade à empresa? Se eu morrer, quem vai fazer isso? Mas Davi, no limiar da morte, ele não pensou em nada disso. A única coisa que ele pensou foi: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Presta atenção no que ele está dizendo. No limiar da morte, ele descobriu que ele perdeu muito tempo na vida em não viver para Deus. Ele viveu talvez para a nação, talvez ele tenha vivido para alguma outra coisa, mas ele não conseguiu viver para Deus. E então, quando a morte se lhe apresentou, bateu aquele desespero. E ele pensou: puxa, eu poderia ter adorado mais a Deus. Eu poderia ter entregue a minha vida para Ele me usar do jeito que Ele quisesse. Mas eu andei preocupado com tantas coisas. Eu desperdicei minha vida, meus tempos, meus dons, meus talentos com tanta coisa. Mas, ó Deus, se eu for para a sepultura, o pó vai te louvar, será tarde. Nesse momento, ele se encontra com um verdadeiro propósito na nossa vida. O propósito de Deus para a minha vida não é casamento, não é filho, não é esposa, não é marido, não é trabalho, não é dinheiro, não é sonho. O propósito supremo da nossa vida é adorar a Deus. É isso. É adorar a Deus. É você fazer com que todas as coisas da sua vida possam convergir para a glória dEle. O que você faz, aí sim, aí pode vir família, pode vir marido, pode vir esposa. Mas se esse marido encontra uma esposa cujo coração é totalmente de Deus, esse marido vai ser presenteado, porque ele tem uma mulher que é um diamante. Mas quando uma mulher é agraciada com um homem cujo coração é totalmente de Deus, essa mulher vai ser a princesa mais feliz do mundo, porque esse homem é um homem manso, porque esse homem é um homem amaciado pela graça, pela palavra, pelos valores eternos. E então ela será abençoada. Não há presente maior que eu possa dar aos meus filhos do que o meu coração devotado a Deus. Se meu coração é devotado a Deus, esse é o maior presente que eu posso dar para os meus filhos, para a minha igreja, para a minha empresa, para as pessoas que convivem comigo. Mas quando ele estava à beira da morte, ele descobriu: Senhor, eu poderia ter te adorado mais. O pó te louvará, a sepultura dará glórias ao teu nome, proclamará a tua fidelidade. Dá-me uma chance para que eu possa devolver a minha vida a Ti. E foi isso que ele fez. Essa foi a revelação de propósito de vida. Mas já encerrando, qual foi a revelação que ele teve de Deus, acerca de Deus, no momento da sua crise? Sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Diga: a ira de Deus, o virar do rosto de Deus, que nos deixa conturbados, dura apenas um instante. Talvez seja o momento, quem sabe, atual da sua vida. Não por algum pecado que você tenha cometido, mas talvez por alguma situação que lhe tenha agravado, que lhe tenha acometido, mas que de alguma forma quer fazer com que a sua relação com Deus seja mais fina. Mas ainda este virar de rosto é um instante, é um momento. Porque na verdade, o favor do Senhor dura a vida toda. Assim é Deus, assim é a sua graça. E é nesse contexto que Ele nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos dizer mais uma vez: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Essa é a bondade de Deus, essa é a graça de Deus, essa é a misericórdia de Deus.
Como a nossa querida irmã compartilhou aqui no curso Universidade da Vida, e os demais irmãos dizendo, puxa, o curso me ajudou a entender o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Alguns ficam só entendendo a Deus a partir do virar do rosto dele. Puxa, Deus é duro, é espada, é juízo. Não, o virar do rosto de Deus é um momento. Mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi entendeu que a sua segurança, que essa montanha citada na passagem bíblica, era a estabilidade que Deus dá. Se você tem estabilidade hoje, nunca se enche por conta disso, nunca atribua isso a algum mérito seu, mas se Deus lhe tem dado estabilidade, lhe tem colocado no alto monte, reconheça isso como favor dele. Foi ele quem fez, e é ele quem dá. E foi essa revelação que ele teve. E Deus permite o sofrimento e o livramento para que o nosso louvor, para que o nosso coração cante louvores a Deus e não se cale. Ele entendeu que o louvor ao Senhor não deveria ser uma prerrogativa dos momentos difíceis, como infelizmente algumas pessoas só buscam a Deus na hora da dificuldade. Eu até compreendo isso, e se você tem vindo aqui hoje por algum momento difícil, não se culpe por conta disso, mas Deus quer te elevar dessa posição onde nós buscamos a Deus somente na luta, na dor, na doença ou na dificuldade. Ele quer que você passe a adorar a Deus, não porque você está em luta, mas porque você entendeu que a adoração a Deus deve ser um modo de vida, deve ser um estilo de vida. E foi isso que ele aprendeu, de que o sofrimento e o livramento foram oportunidades para que o seu coração aprendesse a cantar louvores a Deus e não se calar. Seja no dia ou na noite, na luta ou na bonança, ou na crise, ou no voo cruzeiro, como Edu Zanello costuma falar, ou no voo cruzeiro de estabilidade, seja no vale ou no topo do monte, adorar a Deus. E agora, com seu coração contagiado, a boca fala do que o coração está cheio, agora ele convida aos seus amigos, cantem louvores ao Senhor e louvem o seu santo nome. Hoje eu estou aqui como Davi, com o coração cheio de alegria, de ver o que Deus tem feito na nossa vida, na vida da igreja, nas famílias, na cidade, nas nações, no mundo. E estou aqui com meu coração transbordante, mostrando o caminho para você. E o caminho é esse. Você está triste? Comece a adorar a Deus, comece a clamar, comece a buscar, porque Ele muda o nosso cativeiro em liberdade, Ele troca as nossas vestimentas de luto e nos dá regozijo. E é esse o coração de Davi, em meio a uma experiência pessoal. Davi não fala da vida de outro, Davi fala de algo que foi pertinente à sua própria experiência, e agora ele convida os seus amigos, cantem louvores ao Senhor e louvem o seu santo nome. Um convite à adoração. E por último, a decisão de Davi. Qual foi a sua decisão? Dar graças a Deus para sempre. Este Salmo 30 é um salmo dedicado à consagração da casa do Senhor, do templo, que ele não conseguiu nos seus dias levantar, mas Salomão, seu filho, conseguiu. Mas o coração de Davi estava tão cheio, e ele já vislumbrava aquela casa. E depois de tantas trapalhadas que ele fez na vida, e depois de tantos tropeços, a partir desse momento ele toma uma decisão. Eu vou focar agora na casa de Deus. E fez desse salmo um salmo de dedicação. O que isso quer dizer? Que depois de tantas trapalhadas que eu e você já fizemos na vida, e de percebermos que os nossos vales muitas vezes foram produzidos por conta de nossas escolhas erradas, nossos caminhos errados, é ou não é?
nossa dor de cabeça, nosso constrangimento, nossas dívidas, nossos rompimentos, tanta coisa. Mas chega um momento em que a gente toma uma decisão: Senhor, a partir de agora, darei graças ao Senhor por tudo, e a minha vida será devotada a Ti, com tudo que tenho e com tudo que sou. Não que não tenha mais problemas daqui para frente, mas agora com uma consciência mais madura acerca de Ti mesmo, acerca da minha vida e do que deve ser feito dos meus dias. Eu quero que este salmo também seja o salmo da minha vida, como um marco de que a partir de hoje eu me dedicarei para a edificação da casa do Senhor. Mas de que casa você pode pensar? Talvez alguém possa pensar aqui que a gente está falando da reforma dessa casa. Não, eu estou falando da casa, sua casa, sua família. Como eu disse, não há legado mais significativo, mais importante para a sua casa, para a sua descendência, do que o seu coração sendo entregue exclusivamente nas mãos de Deus. Enquanto Davi estava pensando na casa do Senhor, templo, que se concretizou no templo de Salomão, Deus, em contrapartida, estava pensando na casa de Davi. Casa, não parede, não tijolo, mas casa, descendência. Davi, enquanto você se devota a mim, enquanto você pensa na minha casa, eu penso na sua casa. Eu penso nos seus filhos, eu penso nos seus netos, eu penso na sua posteridade. Então entregue o melhor que você tem para mim, sua vida, seus sonhos, seu coração, porque eu me devotarei à sua casa. Está feliz por isso? Então, com a alegria do meu coração, com a mesma alegria com que oro por vocês todas as manhãs, vejo Deus olhando a casa de cada um. Seus filhos, vocês estão preocupados com o marido, com a esposa, com filhos, com a profissão, com quem vai casar. Meu filho ainda está longe do Senhor, ainda está acometido de alguma coisa, bebida, drogas, relacionamento errado e tal. E você se perturba, mas tudo isso deve te levar a clamar a Deus. E quando você se devota a Ele, Deus se devotará à sua casa. E vai trazer de volta quem precisa voltar. Vai abençoar, vai curar, vai restaurar, vai completar a obra. Porque é isso que Ele quer fazer. Mas essa é a decisão de Davi. Dar graças a Deus para sempre. Em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Não precisa vir à frente, farei uma oração aqui mesmo. Hoje é uma manhã especial, vamos participar da ceia daqui a pouquinho. Acho que é o coral que vai ministrar, já pode vir o coral. Enquanto eu oro pela igreja. Pai querido, nessa manhã, com o nosso coração tão agradecido, Senhor. Eu creio que todos nós nos identificamos com essa palavra, porque quem aqui já não vivenciou essa experiência de dizer: estou seguro, nada me abalará, nada me surpreenderá, estou tranquilo, tenho saúde, tenho finanças, tenho amigos. E às vezes depositamos a nossa confiança em alguma coisa tão frágil, tão instável. Até que começamos a entender que, na verdade, os amigos podem falhar, o dinheiro pode acabar, a saúde também pode, por um fio, passar da nossa experiência de vida. Mas a quem temos? A Ti somente. Deus, nesta manhã, nos arrependemos de toda e qualquer presunção, para declarar que se não for o Teu olhar voltado para nós, nada somos e nada temos. Eleva-nos à Tua presença, Senhor,
clamamos a Ti por misericórdia. Cura-nos no físico, cura-nos na alma, cura-nos no espírito. E louvaremos o Teu nome, Senhor. E convidaremos outros a louvarem o Teu nome, a adorarem a Tua majestade, a Tua santidade. Porque só Tu és digno de receber a nossa adoração. E a nossa decisão é de adorarmos ao Senhor, não apenas no momento da necessidade, mas fazermos da nossa entrega e da nossa adoração o nosso modo de vida. Essa é a decisão do nosso coração desta manhã. E assim te damos graças, em nome de Jesus. Amém.